A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai. Que a graça de Deus seja multiplicada em vossos corações. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravar mais um vídeo do canal. Estamos falando sobre o ministério dos anjos, sobre a sua natureza e sua missão específica que ela tem na igreja. Você passando no nosso canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever, fazer seus comentários, deixar o seu like, porque a hora que você dá o seu like, o YouTube entende que é um vídeo relevante e que vai indicar para outras pessoas assistir e seres edificados na fé. Não esqueça também de ativar as notificações para você receber os nossos vídeos de primeira mão. Hoje o tema é um tema sequencial do primeiro vídeo que fizemos. Hoje falamos que hoje íamos falar sobre o ministério, sobre a função dos querubins, estes seres grandiosos, magníficos, que Deus criou, fez eles na eternidade. O objetivo principal desses seres é adorar a Deus. E nós vemos que tem eles são parecidos. Tanto os serafins são parecidos com os querubins. Em Apocalipse fala que os querubins têm 6 asas. Em 6 de Isaías também fala que o serafins também tem 6 asas. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre esses seres poderosos que foram criados por Deus, os querubins, os serafins, que também são anjos, que estão, a primeira classe da hierarquia dos anjos de Deus. Primeiro é os serafins, depois os querubins. Nós encontramos na Escritura Sagrada que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso de Deus. E foi colocado querubins na porta do paraíso, para que o homem não estendesse a mão sobre a árvore da vida. Então, eles são querubins protetor. Eles protegeram ali o caminho da árvore da vida. Agora, irmãos, nós vamos ler o texto para nós embasar este ensino que Deus está trazendo aqui, irmão, com muito amor e carinho, para expor para os nossos irmãos, para a nossa irmandade. Esses são assuntos magníficos que estão na Escritura Sagrada, que muitas vezes muitos dos irmãos nunca ouviram dentro
da congregação abordar esse tema, né? Porque esse tema, para ser abordado, tem que ser abordado à luz das Escrituras. Eu não posso pegar o meu entendimento e colocar dentro de uma interpretação da Escritura Sagrada. Porque aqui nós estamos se tratando da Palavra de Deus. Então, temos que mergulhar no assunto e trazer as riquezas, né? As riquezas que tem dentro da Palavra de Deus e expor para os nossos irmãos. Depois, nossos irmãos quiser conferir, vai ver que está coerente com a Escritura Sagrada. E aí, irmão, estamos sendo edificados com aquilo que Deus falou, que Deus deixou escrito para a igreja ser guiada, para a igreja ser dirigida. Entendeu? Porque se nós colocar a nossa particular interpretação, nós vamos violar o pensamento do escritor. Nós vamos violar aquilo que Deus quer transmitir para nós. Então vamos ler Êxodo, capítulo 25, do verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura do côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório. Fareis querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas ao propiciatório. As faces deles, uma de uma fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto a arca, o testemunho que te darei. E ali virei, e ali falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, irmãos, aqui está falando do propiciatório. Primeiramente, antes de falar o que é o propiciatório, aqui Israel já tinha saído do Egito. Estavam no deserto. E o Senhor, aqui, quando Moisés esteve no monte, o Senhor deu para ele o modelo do tabernáculo e dos santos dos santos. Por quê, irmão? Porque em Gênesis, no capítulo 3, Deus falava com Adão pela manhã e pela tarde. Mas quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele rompeu a comunhão com Deus.
E aqui, irmãos, Deus mandou fazer o tabernáculo, né? E o santuário. Era 2 cômodos. O santuário tinha do pátio, tinha o altar de bronze, que era o altar dos sacrifícios. Dentro do santuário tinha a mesa da proposição e tinha o altar do incenso. E dentro do Santo dos Santos tinha a arca, que era uma mobília quadrada, uma caixa, né? E em cima da caixa, da arca, eles fizeram o propiciatório, uma tampa de madeira e depois cobriram de ouro. Então, irmão, o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Era só no dia da expiação. Era o Yom-Kippur, que era uma festa judaica da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer expiação pelo povo, por toda a nação. E fazer propiciação significava aplacar a ira de Deus. Então o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue e expandia o sangue no propiciatório. Para quê? Ali, representando que o pecador, o sangue do animal era para aplacar a ira de Deus, para com Israel, para com seu povo. Ali era uma figura da cruz, né? Era uma figura do sacrifício de Cristo. Ali era uma sombra do que ia acontecer, que por meio da cruz, Cristo morreu com morte substitutiva. Porque o inocente morreu pelo culpado. Era igual na lei. O animal morria por causa do pecado de alguém. Então, era uma figura de Cristo que ia ter uma morte substitutiva. Cristo pegou a nossa conta e depositou na conta dele. E aí ele bebeu no nosso lugar o cálice da ira de Deus, o cálice da ira santa. Então, as exigências da lei foram satisfeitas na morte de Cristo na cruz. O meu pecado e o teu pecado foi pago. E nós estamos quite com a lei de Deus através de Cristo. E ele pegou a sua justiça e nos vestiu dela. Quer dizer, por que somos justos? Não é por causa das nossas ações, nem por causa das nossas obras. Não.
nós somos chamados de justo, porque Cristo nos vestiu da sua justiça e aplacou, porque Deus, quando olhava para nós, olhava com olho de ira, entendeu? Olhava com olho de ira. Era um réu diante de um juiz, antes de conhecermos a Deus. Quando conhecemos a Deus, aí não é mais um réu diante do juiz, é um filho diante de um pai. Entendeu, irmão? Entendeu o valor? O valor do sangue de Cristo. Então, quando os querubins estavam ali, foi feito de ouro, irmão. Vejamos bem, quando Moisés trouxe do monte o modelo de tudo que ia fazer, da arca, do tabernáculo, da mesa da proposição, das cortinas bordadas, tudo o que tinha que ser feito com ouro, com prata, com pedra preciosa, as roupas do sacerdote. Então o Senhor falou para Moisés: Moisés, eis que tenho derramado o espírito da sabedoria sobre Bezaleel e a Oliabe. Eu tenho dado para ele a sabedoria. E eles farão tudo conforme o que eu te mostrei no monte. Então, irmão, esses querubins, eles tinham uns 30 quilos de ouro, 24 quilates, que foi feito querubins. E eles foram feitos ali, um numa extremidade do propiciatório e outra na outra extremidade. E aí eles estendiam as asas. Uma asa se encontrava com a outra asa ali. E suas faces estavam viradas para o propiciatório. O que isso indicava? Por que eles estavam olhando para o propiciatório? O que é que indicava? Indicava que o homem, o pecador, para se aproximar de Deus, tinha que passar pelaquela expiação, porque o pecado o separava de Deus. E os querubins eram guardas, protegiam a santidade de Deus. Deus precisa de segurança, Deus precisa de alguém para proteger ele? Não, irmão. Ali era uma indicação para nós. Indicação em que sentido? Indicando que o pecado, que nós temos que nos preservar na santificação, que o pecado não pode ferir a santidade de Deus em nós. Porque ali era uma tipologia, uma simbologia, indicando que Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. Era uma indicação para aqueles que iam o servir. E uma parte muito importante que tinha dos querubins
irmão, era que eles eram feitos nos pés aqui, ó, de uma só peça. Eles estavam ligados embaixo, numa só peça, e em cima encontrava, as asas encontravam uma na outra. Embaixo representa o tempo que nós estamos. E em cima representa a eternidade. O que isso significava? O que ele estava indicando para nós, o que era? Era a unidade, representando tudo aquilo que estiver ligado da terra, será ligado do céu. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele falou assim: Pai, eu quero que onde eu esteja contigo, eles estejam. Que eles sejam um, como eu sou um contigo. Eles sejam um também. Querendo a unidade, irmão. Mostrando a unidade, o relacionamento, a harmonia. Esta unidade não pode ser rompida, não pode ser quebrada. Então isso era o ensino que representava, porque os querubins eram feitos de uma peça só, embaixo e em cima ele se encontrava com as asas. Uma asa encontrava na outra asa, mostrando que eles estavam ligados aqui, ligado no tempo e ligado também no atemporal. Isso indicando o quê? Indicando a unidade da igreja, a nossa unidade. Então, tudo representado neles. E quando, irmãos, nós vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, tanto o capítulo 1 como o capítulo 10, Ezequiel, do cativeiro de Babilônia, no rio Quebar, ele teve uma visão da majestade de Deus, né? E ele viu ali os querubins, né? E aqueles querubins, eles tinham as cabeças deles, uma era a cabeça de leão, outra cabeça de boi, outra, né, a cabeça de homem e outra a cabeça de uma águia. E eles tinham uma catraca no pescoço. Quando eles se viravam, sabe? Se virava uma cabeça, uma forma de leão à frente, outra de boi do outro lado, outra de homem do outro lado e outra de águia atrás. Irmãos, e diz, quando eles andavam, as rodas, tinha aquelas rodas, quando elas andavam, eles andavam. Quando as rodas paravam, e eles paravam. Quando olhamos bem naquelas rodas, aquelas rodas elas não giram assim, elas giram assim. E Ezequiel via aquelas rodas em forma de um cone, né?
Em cima elas eram muito grandes. E embaixo ela pequena, em forma de um cone. O que isso representa? Quando vamos para a língua hebraica, né, nós encontramos a palavra merava. Merava é uma palavra que aqueles carros de Deus ali representava o trono de Deus. Só que no hebraico tem só um significado. No português tem duas, tem o carro e as rodas. Mas a palavra no hebraico é merava, né? É uma expressão que significa o trono de Deus. E aquelas rodas também, elas tinham o sentido de colunas de sustentação. E aquelas rodas, ela tinha olhos, era cheio de olho, por dentro e por fora. O que isso representa, irmão? Representa a onisciência de Deus. Representa que Deus vê tudo. Tudo Deus vê debaixo do céu. Sua onisciência. E aquelas rodas, ela tinha uma simbologia de quê? Dos atributos de Deus. Dos atributos de Deus. Mostrando que os querubins, eles estão ligados ao trono, né? Eles andavam. A hora que um querubim era um rosto de leão, todos os outros querubins tinham um rosto de leão. A hora que tinha o rosto de águia, todos tinham o rosto de águia. A hora que tinha o rosto de boi, todos os outros tinham o rosto de boi. A hora que um tinha o rosto de águia, todos tinham o rosto de águia. Mostrando, irmão, a harmonia. A harmonia. Mostrando como Deus é organizado. Como os seres celestiais são movidos. São movidos. E eles agem tudo debaixo da soberania de Deus. Por isso é mostrado o símbolo. É mostrado, né? Esses animais simbolicamente. Ele transmite para nós um símbolo. Sempre entendi que quando fala do boi, está falando de sacrifício. Falando de sacrifício. Quando fala de homem, está falando da humanidade de Cristo. E quando fala de leão, está falando que Cristo é o leão da tribo de Judá. Apontava ali para uma obra redentiva que Deus ia fazer com o homem. Então, nós vemos no livro de Apocalipse que quando abriu o selo, quando o ancião de Dias falou para João, assim, João, não tem ninguém no céu, na terra, para abrir o selo desse livro selado. E depois João começou a chorar. É a única vez na Bíblia que mostra alguém chorando na eternidade. Eternidade não é lugar de choro, é lugar de alegria, é lugar de glória, mas é o único lugar na Bíblia que mostra
alguém chorando na eternidade. E o ancião de dia falou, não chore, João, porque está aqui o leão da tribo de Judá, que morreu e vai abrir o livro e os seus selos. Então, irmãos, quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 15, nós vemos a manifestação dos querubins, que são chamados, em Apocalipse, os 4 animais, por causa das figuras que ele transmite. Então, em 15 de Apocalipse, está escrito que as 7 taças da ira de Deus, os querubins pegaram e entregaram na mão dos anjos para derramar sobre a terra. Então, mostrando que eles também, eles têm participação no juízo de Deus para o castigo dos ímpios. Então, amados irmãos, este assunto que eu estou abordando aqui e trazendo para os irmãos é para esclarecer, irmão, para todos, o trabalho específico dos querubins. Querubins são anjos que não vêm na terra. São anjos que estão lá junto a Deus no céu. São anjos que assistem ao trono de Deus, que estão lá na eternidade. E quando vemos as figuras que eles transmitem, os aspectos que ele transmite, enfatiza o homem, tem uma indicação mostrando quem é Deus, a santidade que tem Deus, que é Deus, né? Porque alguém pode se santificar, né? Mas o atributo da santidade é um atributo que só Deus tem. E mostrando a sua misericórdia, apontando para a misericórdia de Deus, né? Que o propiciatório ali representava um lugar de expiação, um lugar como o homem tinha que fazer para se chegar a Deus, só através do sangue, só através do sangue. Ali era uma figura, uma sombra de um sacrifício grandioso, de um sacrifício muito maior que ia ser feito na terra. Porque aquele sangue ali do propiciatório, todo ano tinha que derramar aquele sangue. Era um sacrifício repetitivo, apontando para Cristo, que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi o único eterno, foi o único. Então, irmãos, diz a palavra, procuramos com ousadia entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele purificou, isto é, pela a sua própria carne. Ele nos deu acesso ao céu. E o que é que Deus está trazendo para nós aqui? Trazendo para nós valorizar esta obra. Valorizar esta obra. É muito bonito falar assim, mas o mais bonito é aplicar essas coisas na nossa vida e ter uma vida santificada, uma vida santa, uma vida de piedade para com Deus.
e para com os homens. Porque o caminho que leva a Deus, irmãos, é um caminho que foi feito através do sangue de Cristo e que nós temos que nos valorizar. Então, a santidade, irmão, que os querubins enfatizavam, era uma santidade que ele estava enfatizando para o homem, querendo dizer, sede santo, porque Deus é santo. E a ordem de Deus aqui hoje é essa: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus. Então amanhã nós vamos falar sobre os serafins, o ministério dos serafins. Amanhã vamos falar o aspecto, quem são os serafins, o que é que eles fazem no céu, junto a Deus, né? E depois da manhã vamos falar sobre o anjo da face de Deus. Vão ser aspectos para você compreender um pouquinho do mundo angelical. Como os anjos agem, como eles se movimentam na terra, a missão específica que eles têm. Inclusive, serafins e querubins são anjos que não vêm na terra. Esses anjos sempre ficam junto a Deus. Mas tem outros anjos que se movimentam na terra, que cumprem as ordens de Deus e as suas ordenanças e servem a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Com muita alegria, estamos trazendo aqui esse assunto. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.